Queremos agradecer a Deus por mais um encontro da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nos reunimos aqui pela graça de Deus em mais um dia, em um novo domingo. Hoje é um domingo muito especial e muito importante na história desta cidade e das cidades do Brasil, um domingo de eleições, mas você está aqui conosco, observando a palavra de Deus. Então venha comigo, vamos juntos orar e pedir a direção do nosso Pai para o nosso encontro nesta manhã. O tema para a nossa aula de hoje é a felicidade futura. É muito importante que você tenha o seu coração desejoso de guardar a palavra de Deus no seu coração nesta manhã. Querido Pai, te louvamos e acreditamos que o Senhor domina sobre todo o universo. O Senhor preside as assembleias dos reinos. Tua, Senhor, é a força, o poder, a honra, a glória e a majestade. Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor fale conosco, que a tua direção venha sobre nós, que o teu Espírito nos conduza à verdade. Nós oramos e fazemos isso com gratidão em nome de Jesus. Amém. Agora que você veio fazer parte da nossa escola, ou você que está chegando, queremos agradecer a Deus por sua vida e por seu empenho de participar todas as manhãs de domingo da nossa escola. É bem verdade que esse conteúdo continua disponível no nosso canal do YouTube. Se você ainda não fez a sua assinatura aí, você pode marcar e ativar o sininho para você receber sempre o informativo da nossa escola bíblica dominical virtual. E você pode acompanhar esse conteúdo assistindo em outro momento. Você pode parar e rever todas as lições que nós temos ministrado aqui na escola bíblica virtual. O tema de hoje é um tema que traz esperança ao nosso coração. Depois de falar sobre tantas coisas que sinalizam o perigo em momentos difíceis que se aproximam da volta de Jesus, como sinais de abalos em toda a criação, eu quero falar de uma maneira muito esperançosa, tendo como base o texto de Isaías no capítulo de número 35. Então quero convidar você, é um capítulo pequeno, são apenas 10 versículos, e eles nos dão um vislumbre do direcionamento de Deus para o seu povo. Então, venha estudar isso conosco nesta manhã. Nosso tema é esse, a felicidade futura. É a promessa de um desfecho completo para a criação de Deus. Eu quero começar com o texto de Mateus, no capítulo 2, e o verso de número 6. Esse texto diz: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essa é uma profecia de Miqueias. Miqueias no capítulo 5 e o verso 2, uma visão sobre a cidade de Belém, como uma cidade pequena de Judá, mas o lugar de onde nasceria o guia que haveria de apacentar Israel. Por isso, quando nós nos reunimos nesta manhã, nós podemos olhar para trás, enquanto aqueles irmãos do tempo de Miqueias, eles tinham que olhar para frente, aguardando que o Messias haveria de chegar. Nós estamos agora aguardando não a sua chegada, a primeira, mas a sua segunda vinda. Seja como for, ele foi apresentado no passado como o guia que haveria de apacentar Israel. Essa palavra guia significa que o Senhor, na história, ele está se movendo para conduzir o seu povo a um estado de segurança, de paz e de felicidade. Por isso, o tema da nossa lição de hoje, olhando as doutrinas bíblicas e com um foco na escatologia, é a felicidade futura. Eu quero convidar você para olhar como a Bíblia descreve esse sentimento futuro, ou essa maneira de Deus nos conduzir para um lugar de segurança. Muito tempo antes do nascimento de Jesus,
O profeta Isaías anunciava que chegaria o Filho de Deus, o Filho do homem nasceria e ele conduziria o seu povo salvando-o dos seus pecados. Mateus, no capítulo 2, e o verso 6, dá esta certeza de que quando Jesus nasceu em Belém, essa profecia se cumpriu. Isto era a primeira vinda. Então, nesta hora, eu preciso olhar para você com um olhar muito especial a partir do capítulo 34 e do capítulo 35 de Isaías. Veja que, se você ler com atenção o capítulo 34 do profeta Isaías, nós vamos encontrar a indignação de Deus contra as nações. Do capítulo 1 até o capítulo 34, você vai encontrar o juízo de Deus sobre Israel e o juízo de Deus sobre as nações. O capítulo 35 vai abrir um novo cenário de consolação, falando e apontando para um direcionamento de Deus, conduzindo o seu povo a um reino final. Então, antes de pensarmos na destruição do mundo, do planeta, nos fins dos tempos, antes de pensarmos nos sinais do fim dos tempos, é importante que nesta manhã o seu coração seja renovado por esse agir de Deus que nos conduz na história a um tempo de paz. E isso está à nossa frente, assim como esteve à frente daqueles que viveram 700 anos antes de Cristo. A grande diferença entre o capítulo 34 e o capítulo 35 é que o capítulo 34 apresenta o julgamento de Deus, enquanto que o capítulo 35 dá um vislumbre do reino final, de uma paz futura, de um lugar ou direcionamento de Deus em relação ao seu povo. Por isso, venha comigo olhar o capítulo 35 de Isaías, os versos 1 e 2. Assim diz as Escrituras: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 35 de Isaías, nós vamos encontrar nesse capítulo a felicidade da Sião futura. Então, todas as adversidades que Israel havia enfrentado ao longo de sua jornada, e todas as consequências que enfrentaria por conta do pecado, e todo o castigo de Deus que se manifestaria sobre Israel e também sobre todas as nações, agora como eu posso dizer, confrontado com o conforto que Deus há de manifestar sobre o seu povo. Então, o capítulo 35 vai anunciar em tom poético o direcionamento de Deus, o favor de Deus em relação ao seu povo. Quero que você acompanhe com muita atenção esses trechos que eu marquei aqui no capítulo 35, os versos 1 e 2. Veja, o deserto e a terra se alegrarão. O deserto, alegria. O ermo exultará. O lugar, vamos dizer, de abandono, o deserto, alegria e exultação. E florescerá como o narciso. Florescerá como um jardim regado. Num tempo de dificuldades, num tempo em que o povo de Deus enfrentaria as consequências do seu próprio erro, a perseguição dos inimigos, o Senhor aponta para um futuro. O Senhor aponta para um futuro de alegria, um futuro de regozijo, um futuro de exultação e um futuro de florescimento. Conquanto tenhamos olhado e visto muitos textos que falam das perseguições e das lutas que ainda haveremos de enfrentar, da grande tribulação e da maneira como o mundo caminha a passos rápidos para a perdição, não podemos deixar de olhar para essa maneira poética como o Senhor descreve para onde Ele está conduzindo o seu povo.
conduzindo para a alegria, conduzindo para a exultação, conduzindo para o florescimento. Veja o verso 2, florescerá abundantemente. Aqui aparece no original a palavra florescerá 2 vezes, florescerá, florescerá. Florescerá abundantemente, assim foi traduzido. Esse é um tempo para o qual o Senhor está conduzindo o seu povo. Jubilará de alegria e exultará. Veja como é este sentimento que faz parte dos planos de Deus para a trajetória dos seus filhos. É claro que no Novo Testamento não é diferente. Aliás, o capítulo 35, ele aponta para a chegada do reino de Deus. Isto é, aponta para a chegada do Messias, aponta para a primeira vinda do Messias, mas também nos apresenta de maneira muito especial esse sentimento que vai permear todo o reino de Cristo, principalmente consumará o seu reino na segunda vinda. Veja que ainda no versículo de número 2, deu-se-lhes a glória do Líbano, e veja essa parte, e o esplendor do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Nós podemos olhar nesse trecho que eu grifei aqui agora, eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Nós podemos olhar para o Gênesis, quando o homem vivia esse relacionamento de intimidade com Deus. O Senhor está exatamente nos conduzindo para novamente esse relacionamento, onde estaremos diante da glória do Senhor e veremos o esplendor da sua presença. Isso aponta, volto a dizer, para a chegada do Messias uma vez, num futuro distante daquele em que os leitores do profeta Isaías estavam recebendo a sua mensagem, mas também descreve com muita propriedade o sentimento e a perspectiva e os planos de Deus para o seu povo além da história. Nós podemos olhar para esse texto e compreender que ver a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus é exatamente para esse direcionamento que a igreja tem sido conduzida, e é exatamente esse o encontro que está reservado para a eternidade, o encontro com Cristo nos ares, o Senhor vindo com poder e grande glória. E esse encontro diz respeito ao povo de Deus do passado, o povo de Deus do presente e o povo de Deus do futuro. Ao olharmos para os versos seguintes, os versos 3 e 4, nós encontramos aqui nesse texto atitudes que devem estar presentes na vida daqueles que agora esperam por esse lugar e por esse tempo de condução da presença de Deus. Veja o que diz o verso 3 e 4. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Observe então os textos que eu grifei aqui no verso de número 3 e 4, as palavras que estão em destaque. Diz o texto, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. E o verso 4, dizei aos desalentados de coração. Quando Isaías escreve a sua profecia, ele está dizendo que aqueles que estão naquele tempo, mas que têm no seu coração a esperança do que Deus fará, de para onde Deus os conduzirá, de que maneira eles devem se comportar naquele momento. Essa mesma palavra nos alcança hoje, quando nós esperamos a segunda vinda de Cristo. Então, hoje, nós devemos ter atenção com esses 3 imperativos. O primeiro, fortalecei as mãos frouxas, mãos firmes, para segurar em Deus, mãos firmes,
para nos agarrarmos à verdade do Evangelho. E ele diz: firmai os joelhos vacilantes. Talvez a condição trêmula de estar diante das diversas circunstâncias deveria ser substituída pela postura firme de estarmos engajados na esperança de para onde o Senhor está conduzindo o seu povo. E olha que no verso de número 4 diz: dizei aos desalentados de coração. Quantos desalentados de coração em todas as gerações. Para aquele tempo, o profeta Isaías sinaliza, é claro, para a vinda do Messias. Esta vinda do Messias, a primeira vinda ainda, ela estaria marcando esse direcionamento de Deus, tirando o seu povo das consequências do pecado e os conduzindo para a inauguração, para a chegada do reino de Deus, que ficou evidente no nascimento de Jesus. Mas ele diz: dizei aos desalentados de coração. Observe agora essa parte que eu grifei aqui, está em verde. Sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. As palavras do profeta Isaías, qual deveria ser a palavra para encorajar os desalentados de coração? A palavra que deveria ser utilizada como uma palavra de esperança e de encorajamento é exatamente essa: sejam fortes, não sejam fracos, não tenham medo, não temais. Ele diz: eis o vosso Deus, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Da mesma forma, quando Cristo veio ao mundo, ele foi exatamente a manifestação de Deus: eis aí o vosso Deus. Nós estamos na grande expectativa de que novamente o nosso Senhor venha para nos buscar, assim como ele prometeu aos discípulos. Este será um tempo, com certeza, um tempo de retribuição de Deus, um tempo de salvação de Deus, mas um tempo também de manifestação da sua justiça. Esse texto mostra com beleza a maneira como Deus conduz as pessoas de um tempo de opressão no mundo, de uma jornada marcada pela consequência do pecado, mas como em sua promessa, o Senhor está nos conduzindo para uma felicidade futura, para um tempo de paz. Quando falamos felicidade futura, não estamos excluindo o sentimento que tem alcançado o nosso coração, mas nós estamos falando exatamente daquele momento quando Isaías escreveu, apontando ainda para a vinda de Jesus, para a primeira vinda. E é claro, todos aqueles que tiveram contato e acompanharam a mensagem do Messias, grande alegria veio sobre seus corações. Isso descreve a maneira como também nós estamos sendo conduzidos para esse lugar de paz. Acompanhe comigo os versos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Se nós marcarmos aqui agora, podemos observar com muita atenção: abrirão os olhos dos cegos. Podemos observar o Senhor anunciando: desimpedirão os ouvidos dos surdos. Podemos ouvir ele dizendo: os coxos saltarão, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto. Todo esse grifo aqui serve para mostrar uma coisa. Veja de onde o Senhor está conduzindo, veja a transformação. Quando nós pensamos na nossa esperança da volta de Jesus, este sentimento se faz presente. O Senhor está conduzindo o seu povo para um lugar de segurança.
Aqui está em cena exatamente os milagres de Jesus quando ele veio. E quando ele veio, ele abriu os olhos aos cegos. E quando ele veio, ele desimpediu os ouvidos dos surdos. E quando ele veio, ele fez com que os mudos falassem, ele fez com que os mortos ressuscitassem. Mas tudo isso era apenas uma evidência do poder do seu reino e de todas as outras coisas e restauração que ele conduziria o seu povo, a sua igreja e a sua criação. Quando Jesus inaugura o seu ministério, exatamente essas coisas vão acontecer, para mostrar que o Senhor tem conduzido na história o seu povo para esse lugar, onde os olhos dos cegos são abertos, onde os ouvidos dos surdos são desimpedidos, a língua do mudo, ela vai louvar e vai cantar ao nosso Deus. E os lugares que eram desertos, os lugares ermos, se tornarão em manancial. Essa não é uma promessa poética, essa não é uma promessa vazia, essa não é uma promessa sem sentido. Essa é uma promessa de esperança. Então, quando olhamos todo o drama da escatologia, devemos ter a alegria no nosso coração, dizendo que o Senhor não está nos levando para uma catástrofe. Ainda que tenhamos que atravessar por catástrofes, o Senhor está nos levando para uma futura segurança, uma plena segurança. E é claro, isso já se inaugurou no ministério de Jesus. Todas as gerações que vieram antes de Cristo, elas receberam a profecia do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isto é, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando ele exerce o seu ministério, ele inaugura o reino de Deus entre os homens. E quando ele exerce esse ministério, ele está dizendo que é para esse tempo que Deus está nos conduzindo. Então, quando ele diz aos discípulos, eu vou para a casa do meu pai, preparar lugar e eu vou voltar, desse lugar de segurança, com essa promessa de alegria e regozijo e florescimento que o Senhor está encorajando o seu povo. Olhe agora a grandeza dos feitos do Senhor nos versos 7 e nos versos 8. A areia embraseada se transformará em lagos. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva, como canas e juncos, e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. É bem importante você olhar agora a maneira como o Senhor vai apresentar esse lugar. Veja, a areia embraseada se transformará em lagos. Ainda hoje, nas regiões mais desérticas da África, ao reflexo do sol, o deserto parece ser um oásis. E um grande brilho vem sobre aquela terra seca como se fosse um lago. Uma miragem, uma experiência que engana, não é uma verdade. Mas o Senhor, ao dizer que está conduzindo o seu povo, ele diz que a trajetória, que a maneira e o lugar para onde o Senhor conduz o seu povo, é para um lugar que se transforma em lago. Esse deserto, ele vai se transformar em lago. A terra sedenta, ela vai se transformar em mananciais de água. Tudo que nós encontramos aqui no capítulo 35 aponta de uma maneira poética para uma futura Sião, onde os tempos de deserto, eles são transformados
em tempos de plenitude, onde a escassez e a aridez do deserto é substituída pela abundância das águas e do florescimento das árvores e dos frutos. É esse sentimento que deve estar no coração da igreja em nossos dias. Apesar de todos os problemas à nossa volta, apesar de estarmos a caminho de tempos de tribulação, apesar de o mundo caminhar cada vez mais para o tempo do fim, e nós estamos caminhando para o caos do mundo, para a destruição cósmica, é o que nós chamamos de escatologia do mundo. O Senhor não está nos conduzindo para a pior experiência de nossas vidas. Muito pelo contrário, desde o início do ministério de Jesus, quando o seu reino se estabeleceu entre nós, que o Senhor está nos conduzindo para esse lugar assim. O verso de número 8 tem um grande ensinamento para nós, porque ele vai falar do caminho, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. E diz o texto: o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus inaugurou um caminho para Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus inaugurou um novo e vivo caminho para Deus. Ou seja, somente quem é santo pode passar por esse caminho, porque teve a sua vida transformada pelo sacrifício da cruz, pelo sacrifício da morte de Jesus, pelo derramamento de sangue. Jesus é o caminho que nos conduz para esse lugar profético e poético, para a felicidade futura. Então, como devemos nos comportar hoje? Firmar as mãos, fortalecer os joelhos e dizer aos que estão desalentados: sejam fortes, eis aí o vosso Deus. Ele vem, e quando ele vier, ele vem com vingança, e quando ele vier, ele vem com retribuição, e quando ele vier, ele salvará o seu povo. É muito gratificante, num tempo como esse, no século 21, no momento de uma pandemia que assola o mundo, nós olharmos para esse texto e encontrarmos segurança nas promessas de Deus. O Senhor não está nos conduzindo para um lugar sem fim, para um lugar sem propósito. O Senhor não está nos conduzindo para a tragédia, mas o Senhor está nos conduzindo para a paz e segurança. Isso se parece com a saída do Egito. O povo caminha, caminha, caminha e, de repente, está à sua frente um mar, um imenso mar vermelho. O que fazer? Muitos se desesperam ao verem e ouvirem a respeito do exército de Faraó que vem atrás deles. Eles se desesperam. Mas o Senhor não os conduziu para morrer ali. O Senhor vai abrir o mar e eles vão passar, porque o Senhor está conduzindo o seu povo para a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Como aplicar esse texto de Isaías 35 à nossa vida? Primeiro, compreendendo que Isaías está falando da primeira vinda de Cristo. Então, as pessoas deveriam enfrentar aquele momento 700 anos antes da vinda de Cristo, deveriam experimentar e enfrentar aquele momento com esperança, certo de que o Senhor viria e através de muitos milagres, ele estaria declarando o poder de Deus e exatamente o que o Senhor veio fazer nesse mundo decaído. Mas, ao mesmo tempo, nós que estamos nesta geração, podemos olhar não para a primeira vinda, mas para a segunda vinda de Cristo, como aquela que também estará consumando esta Sião futura, da qual descreve o capítulo 35 do livro do profeta Isaías. Quando nós olhamos então os dois últimos versos, diz assim: ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele
mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Claro que podemos olhar para esse texto e grifar: os remidos andarão por ele, por esse caminho. O caminho que é Cristo, o caminho que conduz à vida. Mas observem, ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele. Isto é um caminho seguro. Não é um caminho em que nós morremos no caminho. Não é um caminho em que nós perecemos no caminho ou somos atacados no caminho. É um caminho seguro. Também eu posso grifar o verso 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Esse texto fala dos resgatados do exílio, de todos os que sairiam dos diversos lugares e voltariam para a sua terra. Mas ele também simboliza o resgate de Deus, de todos os seus filhos e os eleitos espalhados nos 4 cantos da terra, reunidos para estar na presença do Senhor. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Não a alegria de hoje, não a alegria de ontem, não a alegria do amanhã, mas a alegria para sempre, alegria eterna. Devemos sim viver esse tempo com perseverança. Devemos viver esse tempo com muita disposição e com confiança, mas com consolação. Consolando aqueles que estão à nossa volta, dizendo: não tenham medo, eis aí o vosso Deus. Eu quero lembrar o restante do texto que diz assim: gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quantas lutas temos passado, quantas tristezas, quantos gemidos cercam a história do povo de Deus em meio à nossa jornada até a volta de Jesus. Mas o tempo vai chegar quando a tristeza e o gemido vão fugir de nós, e para sempre encontraremos a alegria eterna em Deus. Ora, ao olharmos para esta verdade, nós podemos dar um salto do capítulo 35 para o capítulo 48 de Isaías, porque o Senhor diz com muita propriedade: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guio pelo caminho em que deves andar. Quando somos guiados pelo Senhor, o Senhor nos conduz dessa maneira e com esse propósito, e é exatamente isso que acontece quando somos guiados por Deus em Cristo. E Jesus veio para ser o guia de Israel. E quando nós aceitamos a Cristo, Ele é o nosso guia, e nós andamos por esse caminho. Mas o texto diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Se fossem guiados, se dessem ouvidos, seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Verso 19, também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Então ele diz no verso 10, sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó, não padeceram sede, quando ele os levava pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Mas há paz para o povo de Deus. Como você está vivendo esses dias? Qual é a esperança que você tem? Nós estamos caminhando cada dia para o tempo do fim. Quando estudamos escatologia, estudamos o estudo dos últimos acontecimentos. O que podemos dizer é que o texto de Isaías aponta para um futuro glorioso, para o qual o Senhor nos está conduzindo. Esse futuro que se iniciou quando Jesus nasceu entre nós, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
E quando ele morreu e ressuscitou e subiu à destra do trono de Deus, ali está. E também intercede por nós, mas um dia voltará para buscar a sua igreja. O Senhor está nos conduzindo do deserto para o jardim, para o manancial, por um caminho seguro, por um caminho que é conhecido nas Escrituras como um caminho santo. E esse caminho é Jesus. Não podemos olhar para tudo isso sem dar uma atenção aos pensamentos de Deus. Então Jeremias 29, 11 a 14 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos a um lugar de onde vos mandei para o exílio. Os dias difíceis que temos que enfrentar, que estão à nossa frente, eles não podem nos parar. As adversidades que enfrentamos cada dia não podem nos impedir de seguir esse curso que está traçado na história para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Para onde estamos indo? Estamos indo para esta felicidade completa e eterna, para um futuro de paz, ainda que agora, como disse Pedro, nós ficamos contristados por várias provações. Nós olhamos para o futuro e cremos que há uma alegria indizível, com a herança incorruptível, incontaminável e inacessível que está reservada para nós nos céus. Por isso, eu quero encorajar você nesta manhã a fortalecer as mãos frouxas, a firmar os joelhos vacilantes e a dizer aos que estão desalentados de coração: não temas, eis aí o vosso Deus. E Ele vem e Ele dará uma justa retribuição. E Ele vem e Ele vai nos dar uma recompensa. E Ele julgará os povos e julgará o mundo com retidão. Mas Ele vem e Ele nos salvará. Como que caminhamos nesses dias? Caminhamos com fé e com esperança. Caminhamos acreditando que estamos indo para a frente, para os próximos anos e para o futuro, para a eternidade. Que o Senhor conduza a sua vida hoje de uma maneira muito gloriosa e especial. Eu quero terminar lendo um trecho da declaração do célebre escritor Matthew Henry, quando olha para essa passagem e diz: quando Cristo veio, Ele estabeleceu o seu reino no mundo. Maravilhas e grandes prodígios foram realizados na alma dos homens. Então ele diz: pela palavra e pelo Espírito de Cristo, os cegos espirituais, eles foram iluminados, e os surdos, diz o texto, aos chamados de Deus, ouviram-no imediatamente. Aqueles que eram incapazes de fazer algo bom, pela graça divina, tornaram-se ativos. Aqueles que não sabiam falar de Deus ou a Deus, viram os seus lábios sendo abertos para manifestar o seu louvor. Quando o Espírito Santo desceu aos gentios que ouviram a palavra, então foi aberta a fonte da vida. Diz Mateus: a maior parte da terra é ainda um deserto. E nela não são encontrados os meios da graça, adoradores espirituais, nem frutos da santidade. Porém, o caminho da religião e da santidade, do mandamento de Deus, será aberto. É o bom caminho antigo. O caminho ao céu é um caminho claro. E isto evita que os que têm pouco conhecimento e os indoutos percam o caminho. Será uma vereda segura e ninguém poderá fazer-lhe dano algum. Cristo, o caminho a Deus, será dado a conhecer claramente. A vereda do dever do crente será claramente delineada. Então, sigamos adiante,
alegremente, seguros de que o final do caminho será gozo eterno e repouso para a alma. Siga você também com firmeza, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Quando perguntarem como vai o seu dia, quando perguntarem para onde você está indo, como vai ser o seu final de semana, não pense nas coisas temporais, mas nas coisas atemporais. E diga, eu estou a caminho da Jerusalém, a nova Jerusalém. Eu estou a caminho da Sião futura, a felicidade futura, que só está completa em Deus e não nas coisas do aqui. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.